Semana de Economia. A próxima palestra ocorreu na terça-feira, dia 27 de setembro, às 21 horas, e trata-se sobre o tema Educação Financeira. Contou com a presença da UFABC Finance, que é a Liga de Mercados Financeiros da UFABC. Bom, e aí, pessoal, boa noite. Como ele disse, eu sou o Fergen, eu sou o presidente da Finance. Estou aqui na UFD 2020, cursando PCT, gestão agora. Além disso, estou estagiando no Citibank. Meu nome é Marcelo Arenciano, estou com 21 anos, estou no BCH ainda, minha pretensão de pós-BI é Economia. E hoje na Finance eu estou na diretoria de gestão de talentos e eventos e faço parte dos processos, dos projetos de research e do social. Eu sou a Fernanda Diniz, eu sou bicho agora de 2022 no BCT, eu pretendo fazer física no pós-FIC e, por enquanto, sou trainee na Finance e estou participando do projeto de Quant. É isso. O intuito de hoje, pessoal, é a gente passar um pouco sobre educação financeira básica para vocês. Essa apresentação que a gente geralmente faz no projeto social. Então, é um dos projetos que tem dentro da Finance para a gente tentar levar um pouco de educação financeira para algumas escolas de condição financeira mais baixa. Então, essa apresentação é meio que um consolidado básico de educação financeira. Para alguns pode ser uma coisa muito óbvia, mas eu tenho certeza que pode agregar na vida de vocês em algum ponto da apresentação. Então, preste atenção, tirem dúvidas, enfim, tamo aí. Vamos lá. Educação financeira é basicamente um processo de reconhecimento. A partir do momento que a pessoa tem noção do quanto ela tem de entrada e quanto ela tem de saída, ela consegue administrar as finanças pessoais para conseguir distribuir a carteira dela, para conseguir ter noção de quanto ela pode gastar no mercado, quanto ela pode, sei lá, gastar num carro, quanto ela pode gastar na Beer Leaders, enfim, nunca se sabe. Mas é real um processo de reconhecimento, de auto-reconhecimento, porque a partir do momento que você tem noção das suas finanças pessoais básicas, você consegue administrar seu dinheiro de uma forma mais efetiva, com o objetivo de tomar decisões mais coerentes e chegar num ponto que você consiga poupar e conseguir investir, sei lá, alcance a independência financeira, que é o objetivo de muitas pessoas, inclusive 90% das pessoas da Finance. Uma coisa que é muito, muito esquisita de se falar sobre o Brasil, principalmente, é esse posicionamento do brasileiro em relação ao investimento. Então, como a gente pode ver, 3% da população brasileira investe na Bolsa de Valores contra 55% da população norte-americana investe. Isso tem muito a ver com esses princípios da educação financeira básica que o brasileiro não tem, ele não é educado, e ele simplesmente acredita que, sei lá, o dinheiro é um objeto que você pode simplesmente despender a qualquer momento, sem ter noção de quanto entra na sua carteira, de quanto sai. Então, fica aquele negócio de ir pendurando no mês seguinte, enfim. Tudo. E, consequentemente, o índice de inadimplência no Brasil é um dos maiores do mundo. Como vocês podem ver, 62 milhões de brasileiros são inadimplentes. Cara, a gente é uma população de cerca de 250 milhões de brasileiros, representa uma expressividade gigante e tem total correlação com a falta de educação financeira. Além disso, a gente pode ter várias funções, tipo a exposição de risco que a gente tem na carteira, tanto no cartão de crédito quanto no parcelamento de utilities, que são compras recorrentes. Então, por exemplo, nesse meio de pandemia, muitas pessoas começaram a parcelar a compra do mercado. E, cara, a partir do momento que o cara passa do ponto de parcelar um produto que é desnecessário para ele ter, sei lá, comprar uma camiseta, comprar um tênis, qualquer coisa, e começa a parcelar a comida, começa a parcelar a energia elétrica da casa, fica num índice de inadimplência muito, muito expressivo, porque ele não está mais passando do essencial, sabe? Ele chegou num ponto desesperador, que ele não consegue mais pagar os produtos básicos de sobrevivência. Então, o princípio aqui que a gente tenta sempre levar para o pessoal da Finance é
nessa construção, até você chegar na política de investimento, é o pé de meia, é basicamente o pé de meia. A gente sempre fala para os nossos membros tentarem fazer uma reserva de emergência, e principalmente para pessoa física, é muito importante a gente ter tipo, uma reserva de pelo menos 6 meses a um ano do gasto mensal que a gente tem. Então, por exemplo, sei lá, você gasta R$ 500 mensalmente. Em tese, tem que ter de 3 a 6 mil de reserva de emergência para conseguir investir com segurança. Porque, por exemplo, sei lá, eu estou estagiando hoje, eu tenho um gasto mensal de R$ 500. Se, de repente, eu sou demitido, ou, sei lá, eu tenho algum problema familiar e eu não posso mais trabalhar, eu tenho, com certeza, 6 a 12 meses de sobrevivência com o dinheiro que eu tenho no bolso. E, assim, isso acaba entrando numa questão muito, muito emblemática, porque pessoas começam a investir sem ter reserva de emergência, às vezes caem nessa bomba de uma crise, enfim, um problema pessoal, eles têm que vender todos os ativos que eles têm para pagar as dívidas, enfim, gastos recorrentes, e acabam se ferrando porque, como vocês sabem, a bolsa varia, enfim, entre altas e quedas, o cara pode ter que vender muitos ativos nas baixas, e acaba que a falta da reserva de emergência dificulta a vivência do cara. Beleza, a gente falou um pouco sobre reserva de emergência, e eu acredito que esses são os principais pontos para a gente conseguir otimizar a nossa rotina, a nossa grana, para alcançar o investimento em si. Então, a partir desses 3 princípios, a gente consegue, sei lá, investir em renda fixa, renda variável, debenture, cripto, enfim, qualquer coisa. Então, o primeiro ponto que a gente sempre tenta levar é economizar. Economizar é, tipo, básico do básico. Cara, não gastar o dinheiro de forma irresponsável, sei lá, ver realmente se tem necessidade de comprar algum produto, enfim, sei lá, gastar todo dia aqui na cantina da UF e comprar um salgado e um refrigerante, porque é só R$ 10. Você faz a conta no final do mês e dá, tipo, cara, muita grana. Depois de um ano, depois de 10 anos para se formar em gestão, dá muito mais dinheiro. Então, o primeiro passo aqui é economizar. Ter noção um pouco de com que gastar, com que não gastar, ver questão risco-retorno, enfim, economizar. O outro ponto é poupar. Economizar é diferente de poupar, porque no quesito poupar a gente tem sempre realmente guardar o dinheiro. A gente colocar no porquinho. Então é muito importante a gente ter sempre a noção de que economizar é diferente de poupar e, cara, o hábito de poupar é simplesmente guardar parte da grana que você economiza ou que você ganhou de um bico extra ou de, sei lá, um bônus que você ganhou, qualquer coisa do tipo. E chegando no terceiro ponto é investir. Então, a partir do momento que você consegue não despender sua grana com uma coisa inútil, consegue guardar esse dinheiro, você tem capacidade de investir. Então, cara, sei lá, fazer o seu dinheiro render e fazer virar mais dinheiro. Então, o que a gente sempre tenta procurar no investimento é fazer virar uma bola de neve. Eles vão comentar um pouco mais com vocês sobre, sei lá, fundos de investimento imobiliário, que é um negócio que eu adoro. Não precisa se prender muito esse termo. Mas o fundo de investimento imobiliário é uma categoria de investimento que, cara, a partir de certo ponto, vira um ciclo que ele se retroalimenta. Então, a partir, sei lá, você tem R$ 100.000 investido em 1% ao mês, vamos falar, você consegue investir mais R$ 1.000 todo mês. E, cara, investindo a longo prazo, você consegue alcançar a independência financeira, que é, tipo, o ápice da vida de uma pessoa que, sei lá, curte finanças. Beleza, aposentadoria. Teminha polêmico. Toda vez que eu vou falar sobre aposentadoria, inclusive da vez que eu fui falar numa palestra social, as pessoas sempre acreditaram na garantia da aposentadoria por parte do poder público. E não sei vocês, cara, os pais de vocês provavelmente com certeza reclamam que tá foda de se aposentar. Se vocês forem analisar o déficit público e toda a questão da aposentadoria pública, a gente consegue analisar que é meio que uma pirâmide que não consegue se sustentar a longo prazo. Então, cara, cada vez mais vai ter essa jogada política de postergar o período da aposentadoria. Então, cara, muitas pessoas aqui vão se aposentar com 70 anos, cara. Eu, pessoalmente, pretendo parar de trabalhar aos 50 no máximo, porque eu vou estar cansado. Então, a lógica da aposentadoria aqui, tanto no lado aposentadoria
pública quanto a aposentadoria privada, parte do princípio de que, no âmbito público, é você dar o seu dinheiro na mão do governo, esperando que daqui, sei lá, 50 anos ele comece a te pagar um pouco do que ele acumulou do seu patrimônio durante todo esse período, ele consegue rentabilizar e te pagar um pouco dessa grana. Já no âmbito da aposentadoria privada, que, cara, é uma das hipóteses mais bem vistas, você acaba acumulando um patrimônio X, que é seu, não é mais do governo, e todo mês que passa você tem uma rentabilidade Y que, em tese, paga suas contas. Então, esse é um dos pontos que falam um pouco sobre independência financeira, aposentadoria. Então, cara, é a garantia de que daqui, sei lá, a gente está com 20 anos, daqui 50, daqui 40 anos, a gente tem um pé de meia tão grande que a gente consiga viver com a nossa grana. Meio que essa lógica. Como eu falei para vocês aqui, tem uma distinção entre a aposentadoria no âmbito privado aberta. Então, vamos lá. A gente tem a aposentadoria, não vou falar de PGBL e PGBL, porque nada a ver, mas a gente tem sempre dois polos da aposentadoria privada. A gente tem, tipo, muitas empresas, elas estimulam com que o funcionário faça o pé de meia da aposentadoria dele. Então, sei lá, eu trabalho no Citibank, e no Citibank, para os efetivos, tem um programa de incentivo. Então, cada R$ 100 que você coloca na sua aposentadoria, o Citi coloca mais 150 para alimentar essa cultura de aposentadoria no âmbito privado. Mas, além disso, tem a aposentadoria própria. Muitas pessoas fazem realmente um pé de meia e elas começam a investir em, sei lá, títulos públicos, em ações, em fundos, qualquer coisa, para que, a longo prazo, ela consiga rentabilizar a carteira e consiga viver só com essa grana, enfim, pelo resto da vida. Ok, sou eu bem. Beleza, gente. Inflação. Inflação é um tema muito polêmico, até porque a gente está vivendo um período que, cara, a alta dos alimentos, a alta dos combustíveis, a alta de tudo tem influenciado a vida de todo mundo. Sei lá, uma piada que a gente tem dentro da Finance é a Duda falando sobre as marmitas que ela comprava e ao invés de ter 2 fatias de tomate, agora só tem uma. A inflação é basicamente isso. É quando a alta dos preços, na verdade, não é nem a alta do preço, é a desvalorização da grana faz com que os preços dos alimentos, dos combustíveis, dos commodities, enfim, de qualquer produto de consumo padrão, seja muito mais elevado e, a partir disso, cara, estimula desigualdade social, desemprego, fome, enfim, morte. Então, eu acho que é um fenômeno muito importante da gente ter noção do que acontece, até porque a gente vive num país que a inflação sempre foi muito pegada, foi muito pesada. Então, lá na época da ditadura militar, a gente tinha inflação de 2 dígitos e, cara, tinha variação de preço todos os dias e, não sei, mas a tendência na análise macro é que o Brasil possa viver isso a curto, médio prazo. Então, é bem preocupante. Uma analogia que é sempre legal a gente levar é tratar disso como produtos. Então, eu acredito que muitos de vocês, sei lá, a rapaziada que brincava de carrinho, sei lá, eu sempre vi isso e me incomodava muito. Quando eu era criança, um Hot Wheels custava R$ 5. Hoje custa R$12,50. Cara, duplicou o preço em 10 anos. Mas não é só o Hot Wheels. Cara, o óleo de cozinha, no começo da pandemia, 1 litro de óleo de cozinha custava acho que R$2. Agora está na casa dos 9. Cara, isso para um consumidor padrão desestabiliza ele muito no âmbito financeiro, porque muitas pessoas não têm nem conhecimento do que é inflação. Então, de repente, começa um período de crise econômica, começa uma pandemia, começa a recessão, e um dos primeiros fenômenos que são acometidos por essa desestabilização econômica é a inflação. Então, cara, deu guerra na Ucrânia, deu pandemia do Covid-19, deu, sei lá, aumento e variação da taxa de juros nos Estados Unidos, a tendência é que a inflação coma aqui
Brasil, enfim, influencia negativamente na vida das pessoas. Ok, tem algumas medidas de inflação que são importantes para a gente ter noção, e, cara, sei lá, quando você liga a TV e vê o William Bonner falando que o IPCA está muito alto, você pelo menos tem noção do que é. A Selic é uma taxa de juros básica do Brasil, então ela é a taxa de juros que tenta fazer o controle da inflação. Então, toda vez que a inflação chega num patamar muito alto, a Selic é uma taxa básica que é meio que imposta pelo Banco Central para tentar reduzir a inflação. Então, eu não sei se vocês têm noção disso, do quanto a Selic é importante. Todas as taxas que estão atribuídas no cartão de crédito, no financiamento de casas, enfim, qualquer uma das taxas está pareada na Selic. Então, se você fizer, sei lá, uma correlação entre Selic e todos os outros índices, todas as outras taxas, tem uma correlação muito grande com a Selic. O IPCA é Imposto sobre Produtos ao Consumidor Amplo. Ela é um cálculo literal da inflação nas principais 40 cidades, nas principais 20 cidades do Brasil. Então, pega as principais capitais do Brasil e tenta estudar um pouco a variação de preço em comida, transporte, educação, enfim, todos os utilities que a gente falou no começo, para analisar um pouco essa variação. Então, a gente está num caso que o IPCA está na casa de 2 dígitos. Isso é muito preocupante porque um índice de inflação muito alto faz com que a Selic seja mais alta ainda para tentar corrigir e acaba que as taxas de financiamento, o crédito, o cartão de crédito também, seja mais alto e acaba fazendo com que a desigualdade social seja maior ainda. Então, bem assustador. Beleza, gente. A gente tem atrelado a essas taxas de juros os juros implícitos. Então, tem o juros nominal e o juros real. Isso não é um conceito que você tem que saber explicitamente, porque é mais papo de economista. Então, se vocês estiverem fazendo economia ou tiverem muito interesse no mercado financeiro, vale a pena vocês estarem mais antenados nisso. Mas o juros nominal é basicamente um valor que é um valor nominal que é literalmente informado num investimento financeiro. Então, por exemplo, quando você vai comprar um título público, ele vai falar que vai render 12% ao ano, esse é o seu juros nominal. Só que, na real, esses 12% não equivalem à variação que você vai ter tendo em vista a inflação. Então, como eu falei para vocês, a inflação é uma coisa que vai acabar perdendo, é uma coisa que vai fazer com que o seu poder de compra caia, com que o valor do seu dinheiro seja reduzido. Quando você tem um juros nominal, por exemplo, o banco fala para você que você vai ter 12% de juros no ano, a real é que a inflação vai te comer um pouquinho. E aí que a gente cai no juros real. Quando a gente pega o juros nominal e tira a inflação, é o que realmente sua carteira rentabilizou. Então, por exemplo, uma nota de 100 hoje, o poder de compra de uma nota de 100 hoje é o mesmo poder de compra de uma nota de 100 daqui a 10 anos? Cara, não é. Então, se você pega essa nota de 100, investe ela com uma taxa X, uma taxa nominal X, você vai ter uma rentabilidade Y, que é seu juros real. É meio que essa lógica. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida em relação a isso? Ok, tudo. Beleza. E aqui mostra um pouco como calcular juros. Cara, isso é meio papo de ensino médio, então não vou pegar muito no conceito matemático, até porque o pessoal aqui provavelmente está fazendo ou econo, ou gestão, ou RI, vocês vão ter uma abordagem matemática um pouco mais difícil. Mas, basicamente, juros simples é o juros que vai crescer de forma linear, enquanto os juros compostos vai crescer de forma exponencial. E o ponto aqui, que a gente sempre tenta ressaltar na Finance, é a importância dos juros compostos dos investimentos. Então, quando eu falo 12% ao ano, a gente está falando de uma taxa de juros composta que, cara, vai estar elevada ao tempo. Então, a partir do momento que você investe sua grana e deixa o tempo correr, deixa o longo prazo trabalhar,
isso aqui vai ser sempre elevado ao seu prazo, cara. É aí que ocorre o efeito bola de neve. Muitos de vocês devem ter lido alguma coisa a respeito de investimentos, o efeito bola de neve, mas é basicamente o gráfico exponencial. Não sei se todo mundo manja, mas é um crescimento mínimo no começo, de repente ele explode. E essa é a lógica do investimento para quem, sei lá, visa a independência financeira. Agora, falando dos investimentos, vai ficar um pouco mais claro tudo que o Kendi falou sobre finanças, sobre toda a parte financeira, para montar a reserva de emergência, quais são as opções que você tem, depois da reserva, quais são os produtos que você tem que são mais arriscados, e também vai ficar um pouco mais claro como é que funciona essa parte do juros. Pode passar. A gente tem dois grandes blocos de investimento, o de renda fixa e o de renda variável. A grande diferença entre eles são em 3 pontos específicos: a liquidez, a segurança e como é a rentabilidade deles. A rentabilidade, normalmente, da renda variável acaba sendo menor do que dos ganhos potenciais que você tem na renda... A rentabilidade da renda fixa acaba sendo menor que os ganhos potenciais da renda variável. Eu vou explicar depois esse motivo. E a renda fixa também acaba sendo mais segura, por ter diversas garantias, como o Fundo Garantidor de Crédito, como tem o Estado, como quem você está emprestando dinheiro, porque o risco de um Estado quebrar é um pouco difícil. Então, a renda fixa acaba sendo bem mais segura por diversos fatores. E a grande diferença também é como ela se comporta. Na renda fixa, é basicamente todos os investimentos, quase todos, eu acho, sendo como empréstimos. Sempre tem a parte credora e a devedora. Enquanto na renda variável não existe essa ligação. Ou você compra um ativo, ou você está atrelado a esse ativo de alguma forma. Certo? A renda fixa, como eu falei, ela funciona como um grande empréstimo. E você tem tipos de devedores. Você tem o governo, quando ele emite títulos públicos, ou seja, o governo está lá e ele emite uma dívida para ganhar dinheiro, para conseguir fazer as coisas. Então, ele vai, emite, e os investidores com dinheiro vão lá e dão dinheiro para ele. Ele vai estar rendendo lá tudo bonitinho. Você tem as empresas também, que elas emitem dívidas, tanto para se financiar nos seus projetos, seja eles qual forem, ou para financiar projetos no agronegócio ou no mercado imobiliário. Falando um pouco sobre as características da renda fixa, em relação à segurança, é o que eu estava falando. Quando, por exemplo, o Estado emite uma dívida, ele vai emitir um título público. Se você investir o dinheiro no título do Estado, você tem a garantia de que o Estado vai te pagar. Porque é muito difícil o Estado não ter dinheiro. É muito difícil o Estado quebrar e falar que não vai te pagar porque quebrou. Você tem também as empresas. Por mais que uma empresa ou um banco, porque os bancos também emitem dívidas, quebre, é muito mais difícil um banco quebrar do que uma empresa quebrar. Mas ainda assim, as empresas que emitem debêntures, por exemplo, que é um tipo de investimento em renda fixa, que a gente vai falar mais para frente, ainda assim é difícil uma empresa quebrar, dependendo do nível de, como eu posso dizer, de maturidade dela. As empresas, elas têm um rating de crédito, que é como ela é segura para você investir. Então, se é uma empresa com um nível muito bom, você investir dinheiro nela, você fornecer o dinheiro para ela por meio desse título de dívida, é difícil essa empresa quebrar e falar que não vai te pagar. Então, a renda fixa acaba sendo segura, tanto porque o Estado, bancos, são muito difíceis de simplesmente não te pagarem, quanto também porque existe, em alguns tipos de produtos, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ele te protege por CPF em cada instituição financeira até R$250 mil. Caso um dia aconteça o sistema financeiro quebrar, em tese, ele protege a gente.
Então, se todos os bancos quebrarem, na teoria o FGC vai pagar todo mundo. É basicamente isso. Então é isso. A renda fixa, ela é basicamente empréstimo. Você está emprestando ou para o governo, ou para um banco, ou para uma empresa. E você tem diversos produtos para isso. E a motivação de cada um desses devedores emitirem as dívidas são diferentes. E tem produtos para isso. Como eu falei, pode ser tanto para o agronegócio, tanto para o mercado imobiliário, quanto para qualquer outro projeto que a empresa, o banco, o governo queira fazer. Tá. Aqui são os tipos de produtos de renda fixa que a gente tem. Eu vou passar sobre os mais comuns e os que fazem mais sentido para nós, seres humanos normais. O primeiro é o Tesouro Direto, ou os títulos públicos, enfim, Tesouro IPCA, porque ele é um título que o governo emite. Então, se você colocar no Google Tesouro Direto, você vai entrar num site que vai ter todos os títulos que o governo está emitindo naquele momento, todas as rentabilidades dele, todos os prazos. E ele tem 3 tipos, vamos dizer assim. O Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado, e tem o Tesouro que é IP. É uma mistura dos outros 3. O Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado. O que é um título pós-fixado? Ele é indexado, a rentabilidade dele, a um indexador, seja ele a Selic, como é o caso do Tesouro Selic, o IPCA ou o CDI, em caso de outros títulos. O Tesouro Selic, ele funciona assim, um pós-fixado. Imagina que você tem um carro, você tem um nitro dentro desse carro. Quando você está andando normal, você tem uma rentabilidade. O carro tem uma velocidade. Quando você ativa o nitro, por exemplo, é quando o indexador que o seu título está indexado sobe. Por exemplo, a Selic, no começo da pandemia, estava em 2%. Então, o carro estava andando devagarinho. Quando chegou o começo desse ano, a Selic simplesmente disparou. Então, é como se tivesse ativado o nitro do carro. Então, o carro ganhou mais velocidade. Logo, se a gente associar com a rentabilidade, o seu rendimento está sendo maior. Porém, daqui a algum tempinho, provavelmente próximo ano, a Selic vai diminuir. E é como se essa potência do nitro estivesse diminuindo. Você não vai deixar de ganhar, porque o carro ainda está andando. Você só vai ter a potência dos seus ganhos reduzida. Porque uma característica da renda fixa é que você não tem como perder dinheiro. Você sempre vai ter o seu montante, e a partir desse montante, ele vai estar rendendo alguma coisa. Então, um título pós-fixado, você realmente não tem como perder o dinheiro que você investiu inicialmente. Você sempre vai estar ganhando mais. A diferença é o quanto você vai estar ganhando, dependendo do indexador, ou dependendo do tempo que você deixar esse investimento. A gente tem também o Tesouro Pré-fixado. Como o nome já diz, um título pré-fixado, Tesouro Pré-fixado, ele tem a taxa de rentabilidade fixa. Então, em vez de ele ficar indexado a algo que vai estar variando aleatoriamente no tempo, você vai estar indexando a sua rentabilidade em tanto, e vai ser isso até o final. Vou dar um exemplo. Imagina que você viu um título pré-fixado a 10%. Ok, todo ano ele vai estar lá rendendo 10% ao ano. Não como fórmula de juros simples, mas de juros compostos. Depois eu escrevo aqui. Mas então vai lá. O título pré-fixado ele vai estar fixado em 10%. Se você não vender esse título até o vencimento, se você não vender esse título, ao final dele, você vai receber o seu montante e você vai receber tudo que rendeu nesse período de tempo, que foi os 10% ao ano.
não vai mudar essa rentabilidade. Só que, como eu disse, você não perde dinheiro em renda fixa. Porque no caso de um título pré-fixado, se você vender ele antes, você corre o risco de sofrer com algo chamado marcação a mercado. É algo que não cabe aqui, mas, dando um exemplo, se você tem um título pré-fixado que está a 10, se você tem um título pós-fixado, e a Selic, por exemplo, também está a 10. Se a Selic subir, o seu título pré-fixado desvalorizou. Porque, além do pós-fixado estar rendendo mais, os próximos títulos pré-fixados que forem emitidos vão estar com a rentabilidade deles indexada a Selic. Ou seja, se você for ver, você está perdendo dinheiro. E se você vender, você vai perder dinheiro. Porque a pessoa, em vez de ela comprar um título que está rendendo mais do que o seu, ela tem a opção de comprar um título que rende mais. Por que ela vai comprar o seu? Então, ela vai querer o seu por um preço mais barato. Então, é isso mesmo a marcação a mercado. Se você vendeu o seu título pré-fixado antes do tempo de vencimento, você pode perder dinheiro. Mas, normalmente, quem investe em título pré-fixado e não quer ganhar dinheiro na marcação a mercado, fica com o título até o vencimento e acabou. A gente tem, só passando por cima, para mim dar uma entrada nos produtos e para que eles servem, a gente tem os CDBs, que são os bancos que emitem, então Banco Inter, Itaú, ou instituições financeiras, tipo, sei lá, PicPay, 200% de CDI. Você tem as debêntures, que são as dívidas das empresas. Então, sei lá, a Petrobras, ela vai e quer ganhar dinheiro para financiar alguma coisa, ela emite uma debênture. É basicamente isso, é um título de dívida. E aí você tem o CRA, o CRI, o LCA e o LCI, que são títulos de investimento específicos, ou para o agronegócio, que são os que terminam em A, ou para o mercado imobiliário, que são os que terminam em I. Eles têm características que, normalmente, as pessoas físicas acabam não tendo esses produtos e acabam focando mais nesses dois. Em alguns casos, depois de mais conhecimento, assim, o pessoal acaba indo mais para a lista de baixo. Mas por que eu quis passar por eles antes de continuar? Os CDBs, eles têm uma característica de que, normalmente, eles são pós-fixados. Então, eles são indexados a alguma coisa que nem o Tesouro Selic. Só que eles são indexados ao CDI, que é uma taxa que está sempre atrelada ao Selic. O Tesouro Selic e os CDBs, que são pós-fixados, eles normalmente servem como reserva de emergência para as pessoas, porque você insere seu dinheiro ali e você consegue tirar aquele dinheiro quando você quiser. Eles têm uma liquidez imediata, ou se não imediata, você fala que você quer tirar o seu dinheiro e no dia seguinte você recebe. Então, normalmente, o pessoal usa esses dois tipos de investimento para reserva de emergência, porque além de ter a liquidez rápida, você vai estar rendendo seu dinheiro indexado a alguma taxa, você não tem como perder o dinheiro que você colocou no início e você ainda vai estar ganhando um pouco, que vai ser o que vai estar rendendo. Então, o Tesouro Selic e os CDBs normalmente são usados como estratégia para reserva de emergência. E já o Tesouro pré-fixado, o Tesouro IPCA, que é indexado à inflação, e os outros tipos de investimento em renda fixa são mais usados realmente como produtos de investimento, não para ter uma reserva, mas porque caso você queira ganhar dinheiro, mas você ainda não sabe olhar uma empresa, ou você ainda não se sente seguro, ou você simplesmente não quer ir para a renda variável, você pode fazer toda a sua carteira, todo o seu portfólio com os outros produtos, porque você vai estar pré-fixando a sua rentabilidade a tanto, você consegue ter outros produtos com liquidez rápida para caso você queira trocar, vender, comprar alguma outra coisa, você consegue. Você tem a segurança que a renda fixa dá, tanto pelas garantias
que ela tem, tanto pelas garantias que ela tem, tanto porque acaba sendo um investimento mais fácil de se entender. Aqui, como eu falei do Tesouro Direto, passo de novo. Aqui tem uma simulação, mais ou menos, de como funciona. A gente pegou o Tesouro Selic, que vai vencer em 2027. Só que como ele é um pós-fixado, e o Tesouro Selic tem uma liquidez imediata, ele vai vencer em 2027. Mas se você quiser vender ele antes, você pode. Essa é uma característica do título. E aí vamos supor que você começou a investir nele hoje com R$100. E todo mês você vai colocar R$100 nesse mesmo título. E você não quer vender ele, você vai deixar ele até o final. No final, o montante que você colocou é 5.400. Só que o tanto que rendeu, de valor bruto, é 6.400. É uma diferença de R$1.000. Claro que Tesouro Selic, CDB, alguns outros produtos de renda fixa, eles têm impostos. Então, o imposto que você vai estar pagando é só sobre o que rendeu, nunca sobre o que você colocou. Então, se rendeu, sei lá, R$100 e o imposto é 1%, você vai pagar R$1. É basicamente isso, é só sobre o que rendeu. E aí, fazendo uma comparação, que você deixou o seu investimento até o final, a gente vê que, comparado aos outros investimentos, o Tesouro conseguiu render mais. Do que a poupança, do que um CDB, do que um SCI, do que um fundo DI. E não sabe como é que funciona esse rendimento, porque eu falei que ele é um pós-fixado. Ele está fazendo essa projeção com base na Selic de agora. A Selic de agora está 13%. Ele está projetando todo esse rendimento nesse tempo com 13%. Só que no meio do período o rendimento vai mudar, porque a Selic vai mudar. Então você vai continuar ganhando. Só que a diferença é que provavelmente você não vai ter aquilo no final, porque até o final a Selic não vai se manter fixa. E é basicamente isso, a renda fixa. Estou passando. Vamos lá, gente, tentar analisar um pouquinho mais, como a Fê falou. Renda fixa é quando você tem certeza da rentabilidade que você vai conseguir. Mas quando a gente está analisando qualquer produto de investimento, a gente consegue analisar eles pelas óticas de risco. É um investimento de alto risco, baixo risco. Qual que é o prazo dele? A liquidez. Liquidez é o quão rápido você consegue transformar aquilo em dinheiro. Então, por exemplo, um imóvel, a liquidez é muito baixa. É muito difícil você vender um imóvel e transformar aquilo em dinheiro. Mas uma ação da Petrobras, por exemplo, tem milhões de reais diários em troca, é muito fácil, a liquidez é muito rápida. E a rentabilidade? Então, como a Fê estava falando, na renda variável, eu fiz esse gráfico aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala de rentabilidade sobre risco, a gente consegue ver que a grande maioria dos produtos de renda fixa ficam aqui no comecinho do gráfico. Então, é uma rentabilidade menor e o risco também é menor. Enquanto em renda variável, a rentabilidade tende a ser muito maior, enquanto isso, o risco também acompanha isso. Então, por exemplo, é multifatorial a rentabilidade de qualquer produto de renda variável. Então, não depende só de um fator. Depende de uma análise macro, depende da empresa, do setor da empresa. Quem está gerindo aquela empresa? O que ele está fazendo? Então, tudo isso entra no escopo da renda variável. Pode passar. Quando a gente está falando dos produtos de renda variável, esses são os principais nomes que surgem na nossa mente. Então, a gente está falando de ações, que aqui estão representadas pela Petra. Mas aí tem Vale, tem Magazine Luiza, Renner, a grande maioria das empresas grandes, listadas em bolsa. E aí, fundos imobiliários, por exemplo. Aqui eu não coloquei nenhum, mas fundos imobiliários, você quer investir em shoppings, você quer investir em lajes corporativas, você consegue fazer um investimento num escopo muito grande, num guarda-chuva muito grande, através de um aporte inicial muito baixo. BDRs, aqui representado pela Apple, por exemplo. Você tem a capacidade de investir em empresas do exterior
aqui direto do Brasil. Então, basicamente, como é que funciona? Alguma instituição vai comprar diretamente a empresa da Apple, a ação da empresa da Apple, e vai sediar essa ação na instituição dela. Aí ela vai mandar um recibo, e você compra esse recibo, está lastreado na ação. Então, você tem a garantia que você tem a ação dentro da instituição, e ela vai sofrer as mesmas alterações, as mesmas oscilações de mercado do que a ação da Apple normal. O ETF, que eu vou entrar mais a fundo daqui a pouco. Ele é um fundo de investimento. Então, o que é um fundo de investimento? Um fundo, por exemplo, eu não tenho dinheiro agora para fazer as compras do mês. Aí eu vou juntar todo mundo da minha casa e a gente vai rachar essa compra do mês, para todo mundo conseguir fazer a compra. Então, no âmbito de investimento, por exemplo, eu quero investir num imóvel, mas eu sozinho não tenho dinheiro para comprar esse imóvel. Então, eu junto, sei lá, 100 pessoas. E essas 100 pessoas vão conseguir diluir o preço e vão ter uma parte proporcional a esse imóvel. Então, por exemplo, eu vou ter 1/100, ele vai ter 1/100, você vai ter 1/100, e juntos a gente vai conseguir aproveitar da rentabilidade desse imóvel proporcionalmente ao que a gente está pagando. FIA e FIM estão atrelados ao fundo de investimento. O FIA ele é um fundo de investimento em ações. O FIM é um fundo de investimento em multimercado. Para ser categorizado como um fundo de investimentos em ações, esse fundo de investimento tem que ter, no mínimo, 67% da carteira dele em ações. A porcentagem restante não importa, mas esses 67% vão ter que ser representados em ações de qualquer tipo que seja, qualquer setor. Então, por exemplo, eu posso ter 10% de Petrobras, 10% de Magazine Luiza, 10% de Gerdau, completando os 67% mínimo. Em contrapartida, o fundo multimercado ele não tem essa limitação. Então, um fundo multimercado ele tem um escopo muito maior. Ele consegue abranger, por exemplo, todos esses produtos de investimento, que não tem problema nenhum, independente da porcentagem da composição da carteira. Qual que é a vantagem de eu investir num fundo do que eu mesmo investir nas ações? Um fundo, ele é gerido por um gestor. Então, você está entregando o seu dinheiro para um cara que estudou 10, 20, 25 anos para fazer exatamente isso, gerir o seu dinheiro. Então, é muito mais cômodo eu pagar alguém para fazer todo esse trabalho do que eu depender da minha vida para estudar e investir por conta própria, entendeu? Então, essa é a grande comodidade dos fundos. Você também pode investir em câmbio. Quando a gente fala em câmbio, sempre tem uma paridade, né? Então, você vai investir dólar real, dólar euro, dólar da Austrália, por aí. E também em ouro, que é um dos ativos historicamente comprovados que você consegue fazer uma reserva muito boa, porque, se eu não me engano, todo o ouro que a gente extraiu até agora dá o quê? Uma piscina olímpica, 3 piscinas olímpicas de ouro, muito assim. Então, é muito pouco, historicamente falando. Então, o ouro é um ativo que se perpetua pelo tempo e você consegue fazer uma reserva de valor investindo em ouro. Pode passar. Como a gente não tem muito tempo, eu vou tentar dar uma pincelada superficial pelos 3 principais que eu falei agora. Então, ações, quando você compra uma ação de uma empresa, você está se tornando sócio. Mesmo que uma parte muito pequena, você está se tornando sócio de uma empresa. Então, por exemplo, eu abro a empresa A e eu divido ela em 100 partes. Se você comprar uma parte dela, você é um acionista minoritário. Você tem menos de 50% da empresa, só que você ainda investe nela. Então, se eu tiver lucro, você vai ter lucro. Se a empresa valorizar, a sua cota, né, vai valorizar assim como a minha empresa. O outro lado também é verdade, né? Caso eu faça a gestão de forma chucra da empresa e ela se valorizar, eu vou ter prejuízo, assim como o acionista vai ter prejuízo. Expliquei acionista minoritário, né? Menos de 50% do capital social da empresa. Aí um acionista majoritário é aquele que possui mais 50% da empresa, né? Então ele já tem controle sobre a empresa, das grandes decisões. E o rendimento, que nem eu falei, vai depender muito do desempenho da empresa, não só do desempenho da empresa, né? O cenário macroeconômico que a gente está
dentro vai afetar muito. Então, por exemplo, ano passado, no ano da pandemia, a gente viu uma alta absurda no preço dos automóveis. Isso é um cenário macroeconômico da pandemia, que afetou intrinsecamente o setor de microchips para a produção de uma peça específica do carro. Então, tudo isso afetou todo o setor automobilístico. Então, isso fez com que as empresas, por exemplo, Localiza, Movida, Unidas, tivessem que aumentar o preço do imóvel, do carro. E, enfim, por mais que a empresa estivesse performando bem nos últimos anos, tivesse uma projeção muito grande de crescimento, um cenário macro infeliz conseguiu afetar todo esse setor. Pode pular, Dudu. Aqui, como é que eu estava falando? Fundo de investimento, né? Então, um fundo é quando pessoas se unem para proporcionalmente conseguir investir em algo que seria muito maior do que elas conseguiriam investir sozinhas. Então, é a lógica do condomínio. Funciona basicamente como um condomínio, em que cada morador adquire um apartamento, que seria a cota, e paga algumas taxas por possuir esse apartamento e ter administradores tomando conta. Então, por exemplo, quando eu compro um fundo imobiliário, por uma cota de R$100, eu consigo investir em shopping A, B, C, D. Algo que eu sozinho não conseguiria fazer isso, porque eu não tenho capital suficiente para isso, para abrir 4 shoppings e fazer a gestão de 4 shoppings. Mas se eu quiser participar da gestão desses 4 shoppings e conseguir a rentabilidade que eles conseguem, eu vou para um fundo imobiliário. É mais ou menos essa pegada, é bem dinâmico e você consegue ter uma acessibilidade a esse tipo de investimento por muito pouco. Pode passar. Não queria finalizar sem deixar de comentar sobre as criptomoedas, né? Não só criptomoedas, mas qualquer criptoativo, quando a gente está falando disso, a gente está falando de um produto financeiro digital. A grande maioria deles, como as criptomoedas e as NFTs, né, que é a imagem lá do macaco, não sei o quê, você pega um ativo e ele passa por um processo de criptografia e aí você consegue a segurança máxima desse ativo. Então, ninguém vai ter aquilo que você tem. Ele é anti-censura, ele é anti-poder público e é uma coisa nova que está tomando um espaço muito grande. Existem falácias, existem apostas em cima disso e a gente tem um projeto na Liga de Mercado exclusivamente para estudar todas as propostas que envolvem criptoativos. Então, desde os NFTs até as criptomoedas, como os tokens, e, enfim, só para tentar explicar um pouquinho para vocês, o máximo, o que garante a criptomoeda ser uma criptomoeda é ela ser inviolável. Então, como que a gente faz isso? Ela passa por um algoritmo chamado SHA-256. Então, eu pego uma informação. Por exemplo, eu sou da UFABC Finance. E eu jogo nesse algoritmo SHA-256. Ele vai pegar essa frase e vai transformar em um monte de letra em número, que se eu mexer em qualquer coisa daquilo, automaticamente vai mudar a frase, ou vice-versa. Se eu mexer na frase, vai mudar totalmente a sequência de combinação, tanto de números como de letras. E é isso que torna a criptomoeda algo extremamente seguro. Porque, para você conseguir decifrar 256 caracteres sem mover uma vírgula na informação, é impossível. É impossível. E é isso que torna a criptomoeda sem tão falada, né, nesses tempos. Então, gente, um compilado um pouco discrepante do que a Fê estava falando, a renda variável é isso. Você nunca vai ter certeza da rentabilidade que você vai ter. Mas um gráfico que eu mostrei, dá para vocês perceberem que, historicamente, a rentabilidade da renda variável é muito maior do que a renda fixa. Assim como os riscos também. E aí pode pular que eu vou finalizar com um mecanismo de proteção que é o hedge. O hedge é basicamente utilizado pelas instituições financeiras como um mecanismo de proteção. Então,
Então, por exemplo, se você está muito alavancado numa posição, você tá muito exposto de uma maneira que você não gostaria de estar exposto. Então, por exemplo, eu estou muito comprado em dólar e estourou uma crise nos Estados Unidos. Eu vou fazer uma operação de hedge. Vou fazer uma operação de proteção para me proteger daquela variação brusca que vai acontecer. Que eu tenho certeza que vai acontecer porque acabou de estourar alguma coisa, um acontecimento macro no meu investimento. Então, geralmente, os hedges eles são feitos em cima de produtos de investimentos que são os derivativos ou contratos futuros. E, geralmente, eles são sempre atrelados ao câmbio. Então, por exemplo, eu posso investir no que quer que seja, mas o meu hedge geralmente vai ser atrelado ao câmbio para eu conseguir controlar essa desvalorização do meu ativo ou valorização muito brusca, né? E aí, aqui como exemplo, tem os futuros de índice de ações e diversificação da carteira. Mas as mesas geralmente operam com uma paridade de câmbio, né? Então, por exemplo, eu estou comprado em dólar. Tá dando para entender mais ou menos como é que funciona o hedge? Ou não? Mais ou menos? Então, vamos lá. Será que você consegue explicar melhor? Vamos lá. Gente, basicamente o hedge se apropria de um produto específico, que são os derivativos. Tem vários tipos de derivativos, mas não vamos prender isso. Basicamente, o hedge é uma forma de se proteger contra a variação de uma moeda, de um commodity, enfim, qualquer produto financeiro que você possa fazer. Então, por exemplo, o Marcelo estava falando do exemplo do dólar. Pensa que, sei lá, você é dono de uma empresa, você está exposto em 100 milhões de dólares na sua carteira. Com esses 100 milhões, cara, variou 1%, você já pode ter ganhado muita grana ou perdido muita grana, certo? A estratégia do hedge é basicamente você chegar no banco e falar, cara, eu quero fechar um contrato futuro de dólar e eu quero pagar nesse dólar que hoje está valendo 5,20, sei lá, 5,20, mais ou menos 5,20 daqui a 6 meses. Eu pago uma taxa de entrada, no caso de uma opção, eu pago uma taxa de entrada e meio que eu tenho essa garantia de que lá na frente eu vou conseguir vender o meu dólar a 5,20. Então, eu pago um prêmio, literalmente um prêmio, para garantir que essa variação cambial não fere sua carteira. É meio que essa lógica. Então, basicamente, você proteger o seu dinheiro. É isso que o Marcelo falou. É que assim, qual que é a ideia central, né, disso daqui que a gente está falando? Qual que é o mecanismo de proteção? Então, por exemplo, quando a gente está falando de renda fixa ou renda variável, qual que é o melhor? O melhor é diversificar. O melhor é ter os dois na carteira. Isso entra como um mecanismo de proteção. Porque você não fica exposto só aos Estados Unidos, por exemplo. Ou você não fica exposto só ao Brasil, que tem muitos riscos. Você consegue ter uma gama de investimentos muito maior e você consegue mitigar os seus riscos de uma forma muito inteligente. O ponto que o Tiago está querendo falar aqui é que, além da proteção contra a variação cambial, ou enfim, qualquer outra variação que você tenha na sua carteira, desde ações, desde commodities, sei lá, ferro, soja, enfim. A parte da diversificação vem naquela história de não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, basicamente, cara, pega 10% da sua carteira, coloca nos Estados Unidos. Pega mais 20%, coloca em ação aqui nacional. Pega mais 50%, coloca em cripto. Ou não. Mas, enfim, é basicamente você tentar dissipar um pouco sua carteira em várias carteiras diferentes para que, sei lá, uma variação nos Estados Unidos só impacte em 10% da sua carteira, não nos 100% totais. Entendeu? Então, essa é a parte de proteção que o Thiago estava comentando e é muito importante que seja feito. É isso. Quer falar? A gente colocou um teste aqui para vocês, se vocês quiserem fazer mais tarde ou agora, para vocês verem o perfil de investidor de vocês. Então, se vocês tiverem um perfil mais conservador, provavelmente vão jogar vocês para uma renda fixa, que tanto a rentabilidade quanto o risco é menor. Se vocês mostrarem um perfil mais arrojado, mais agressivo, vocês vão cair exatamente na renda variável, que é o que eu estava comentando, que a rentabilidade é maior, assim como os riscos também são. E só uma adendo. Em relação a esse teste de perfil do investidor, ele vai traçar algumas métricas de, por exemplo,
quanto de grana você ganha mensalmente, qual é a exposição que você está disposto a aceitar, qual o conhecimento que você tem de, cara, de mercado, de macroeconomia, dos produtos financeiros. Então, ele vai tentar traçar literalmente seu perfil de investidor para, sei lá, um cara que não saiba nada comece a operar com derivativos do nada. Ou um cara que saiba muita coisa ficar simplesmente na renda fixa. Então, é meio que essa lógica. É traçar literalmente os ativos que tem mais, que batam mais com o perfil do investidor e que se adequem à exposição e à rentabilidade que ele procura na carteira. Entendeu? E é isso. Obrigado pela atenção, pessoal. A gente vai abrir um período de dúvidas aí, questões, enfim, críticas, dúvidas sobre a nossa entidade. Então, por favor, quem tiver dúvida. Eu queria saber se tem uma abordagem crítica em relação a alguns temas que vocês colocaram aí. Por exemplo, criptomoeda. Criptomoeda, se a gente olhar o objetivo da cripto, né, a ciência da criptomoeda, ela foi feita para ter a função como moeda digital. Só que hoje a gente vê no mercado, né, o tempo todo de um monte de informação que a criptomoeda é um investimento. Então, eu queria saber se você também aborda esse tema. Tem várias pessoas que estão discutir, mas esse é um tema que me chama muita atenção. Assim, vamos lá. Dentro do projeto de cripto que a gente tem na Finance, a gente sempre tenta estudar um pouco o valor do ativo, e não só o ativo em si. Então, cara, o real, sei lá, se tem 100 reais, quanto vale 100 reais? 100 reais? Não. Cara, é um estudo todo macroeconômico do que o Brasil representa, qual que é o risco intrínseco do país. A gente faz esse mesmo estudo, por exemplo, estudando a blockchain. Que hoje, pode afirmar que hoje, o mercado de cripto, no geral, é um mercado especulativo, né? Tem como você utilizar uma moeda. Hoje é impossível você utilizar qualquer moeda digital para fazer transação do dia a dia, né? Ela ainda não cumpre seu papel como moeda digital, isso como um investimento especulativo. Total. Eu concordo com você. Hoje, pelo menos, sim, né? Sim, é algo futuro, né? Quando você abre a Binance, por exemplo, que é uma plataforma de troca de criptoativos. Sim, pelo menos tem. Não, sim. Eu faço igual. 99% do que está ali, 99% do que está ali, eu sei que é lixo. Eu sei que vai morrer e serve pura especulação para as baleias que têm muita grana conseguirem movimentar o mercado e ganhar dinheiro. Mas a questão que eu estou abordando não é nem essa. Hoje, a gente sabe, a gente investe cripto para, poxa, esperar uma valorização que aconteceu em 2017 com o Bitcoin, né? Crescer, né? Sei lá quantos por cento. Só que o objetivo inicial da cripto não é esse, né? Substituir a moeda por uma moeda, né? Então, eu queria saber se vocês também trazem essa abordagem crítica. Sim. Na real, no projeto de cripto, a gente tenta sempre procurar a característica que é mais peculiar na moeda. Então, cara, eu entendo o seu ponto em relação à moeda. Sim, sim. Sim. Precisa abordar essa questão crítica. Não, a gente tem sim essa crítica, inclusive a gente fazia call, eu e o Marcelo, a gente participava do grupo de cripto ano passado, a gente sempre tentava trazer algumas criptos, as famosas shitcoins, e cara, aquilo lá realmente é um valor especulativo. Mas, por exemplo, você vai estudar o Ethereum contratos inteligentes tem um valor que sabe, começa a estudar um pouco mais os protocolos de DeFi, de finanças descentralizadas, Web 3.0, até os jogos, eles têm valores intrínsecos e, cara, basicamente você pegar, sei lá, da mesma forma que a gente pega uma empresa, racha em ações e disponibiliza no mercado, a gente está pegando o valor intrínseco daquele ativo, cortando em tokens, cortando em moedas e disponibilizando no mercado. Sim, eu entendo o seu ponto em relação a transações econômicas, não dá para fazer da forma que está sendo feita hoje em dia, mas eu acredito que os criptoativos têm um valor intrínseco que vale a pena ser estudado. Se você souber, não passa a call aí, eu quero ficar rico rápido. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta na sala? Opa, o Edu levantou a mão. Fala, Edu. Pode mandar. Os projetos que vocês fazem na Paz, por exemplo, esse de cripto, de search, vocês usam meio que uma forma de simulação? Por exemplo, eu vi vocês começaram com um novo projeto de carta de gestor. E aí vocês fazem uma carteira simulada, eu vi que a gente está falando no Instagram, e aí vocês utilizam aqui como prática para os próprios associates trading da Finance poder
entender como é a dinâmica do mercado. Vocês usam esses projetos meio como se fosse uma simulação, ou vocês usam de uma forma prática também? Prática de sentido, você diz. Não sei direito, mas, por exemplo, não sei se é específica, não, mas eles, parece que eles vendem os serviços para a empresa, de verdade. Assim. Entendeu? Então, eles meio que usam para aprender, mas também para gerar alguma coisa. Saquei. Não, o intuito da Finance é mais a gente ter conhecimento prático, conhecimento teórico. Então, como você falou sobre a carta do gestor, esse é um projeto novo do Inno Hedge Fund. Então, cara, acho que esse é o projeto mais elaborado dentro da Finance, porque lá junta renda variável, renda fixa, e eu acredito que no curto prazo, ou médio prazo, possa até compor um pouco a carteira de cripto, mas é só é um grupo de estudos que os membros eles tentam fazer análises macroeconômicas, análise research, enfim, para buscar os ativos que vão mais rentabilizar no mercado a curto e médio prazo. E tem sido muito bom. Eles estão batendo várias carteiras de gestores profissionais, então sendo muito foda. Em relação aos outros projetos, tem uma ideia da gente criar meio que um fundo cripto na Finance, a gente meio que juntar o dinheiro de alguns membros do próprio grupo para compor uma carteira dos principais criptoativos que a gente acha que vão valorizar no mercado, mas isso é só um projeto embrionário que a gente conversou durante as calls. Mas o intuito da Finance é mais capacitar os membros para que eles consigam se alocar no mercado financeiro em vagas tops, assim, bancos bons, que pagam bem, que têm um reconhecimento, que façam com que a curva de aprendizado de todos os membros seja muito mais forte. E o ponto que eu acho que tem mais de valor dentro da Finance é que, por exemplo, eu estou no Citi, a Duda está no Itaú, no BBA, tem outros membros que estão em grandes instituições financeiras. Depois que eles começam a entrar no mercado, eles começam a adquirir mais habilidades práticas, eles voltam para a Finance e explicam para todo mundo como o mercado funciona de verdade. Então, acho que o nosso grande valor está aí e não no ativo financeiro. Essa lógica. A lógica da empresa júnior é exatamente isso. Você é uma empresa, você trabalha como se fosse um estagiário, só que você não ganha. Aí a lógica da Finance é você conhecer mais ou menos todas as áreas do mercado financeiro, e aí você pega um projeto e você desenvolve a sua habilidade naquele projeto. Então, por exemplo, se eu quero entrar na área de investment banking, que é a área mais difícil do mercado financeiro, eu vou engolir um projeto de IB e vou me tornar o melhor daquilo, eu vou conseguir destacar em todos os processos que eu participar. Essa é a ideia. É você se encontrar no mercado financeiro e você conseguir diferencial daquele monte de gente que está contra você. Eu acho que esse é o maior diferencial do que uma empresa ajuda. Entendeu? Não, eu sei que é diferente a metodologia, eu só queria saber se vocês também fazem, por exemplo, projetos que tem essa questão do cripto, vocês, sei lá, se juntam e faz uma coisa, não só para ganhar dinheiro, mas eu falo assim, uma coisa mais prática, ou se é a questão mais de ambientalizar, ambientar lá para poder aprender, porque eu acho que ambiental, lógico, mas eu só queria saber como é que é a dinâmica, se é algo mais teórico, assim, ou se vocês... A gente acaba não aplicando a grana mesmo, né? Mais teoria. Mas é mais teórico, é prático também, mas a gente só não coloca grana em jogo. Na real é que todo mundo aparece uma carteira que aí a gente coloca a nossa grana em jogo, mas não de forma unida. Assim. É interesse pessoal, né? Sim. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Vocês acabaram não mencionando no criar mais final dúvida em relação às corretoras de seguro. Tem alguma diferença, de fato, por exemplo, eu escolhi investir na Rico ou na Molda Mais? Então, a grande diferença, pelo menos hoje em dia, as corretoras zeraram todas as taxas, basicamente. Então, é mais a oferta de produtos que cada corretora disponibiliza e questões como o atendimento dela, facilidade para portabilidade. Porque hoje em dia, o pessoal todo mundo zerou as taxas. Então, não tem como eu virar e falar, as taxas. As taxas de, por exemplo, eu investi e em cima do investimento ele fica uma taxa na corretora. Sim, taxa de administração, taxa de corretagem. Eles zeraram tudo. acho que o ponto principal agora na corretora não está mais só na taxa. Então, por exemplo, um ano atrás, como a gente está dando as palestras sociais, a gente tentou recomendar algumas corretoras. Cara, X3, Invest, Rico, Clear, enfim. E aí o diferencial que elas tinham, o diferencial competitivo que elas tinham eram as taxas de corretagem. Então, cara,
Pô, vou comprar 100 ações, vou pagar, sei lá, R$ 5 de taxa. Chato. Tinha corretora que não pagava nada. Mas aí é uma análise de custo-benefício. Hoje em dia, as corretoras, cara, em 99% zeraram as taxas. E o diferencial competitivo que elas têm hoje é a disponibilidade de produtos. Então, cara, tem corretora que tem lá a carteira de ações pesada. Mas tem a corretora que tem a carteira de ações, os fundos pesados. Cara, tem, sei lá, XP que tem fundo, que tem debênture, que tem CRI, CRA. E agora acho que o diferencial principal das corretoras está mais na diversidade de produtos. E no suporte que eles dão. É. Você tem um assessor. Né? Acho que é isso. Tiramos as perguntas da sala? A gente tem 2 perguntas aqui do YouTube, mas antes, só rapidinho. Vocês falaram sobre o CDB e as pessoas conhecem muito o CDB através das fintechs, né? Porque eles investem através das fintechs e tudo mais. Mas isso não é muito seguro, né? Pelo que o pessoal entende e tudo mais. E tem alguns bancos tradicionais que também disponibilizam, certo? E aí, como que vocês veem isso? Como que vocês recomendam, assim? A diferença é basicamente no risco. Tipo, de uma fintech, por exemplo, ou de um banco pequeno, eles vão estar oferecendo uma rentabilidade maior, porque é mais arriscado investir o dinheiro neles. E enquanto, sei lá, o Itaú vai estar oferecendo migalhas para você ter, né? Então, a diferença acaba sendo mais no risco mesmo. Tipo, um CDB é seguro, porque ele tem o FGC, só que, tipo, se você investiu e o banco quebrou, o FGC te cobre. Só que a diferença de um banco médio para uma fintech, um banco grande, acaba sendo mais na rentabilidade e no risco. Então, é um investimento seguro, mas eu não sei. Vamos lá. O que a Fê está querendo dizer é basicamente assim: um CDB é uma forma de captação de recursos do banco. Então, é o banco indo para o mercado e falando, cara, eu quero grana. Só que tem diferença se você emprestar dinheiro para um cara que está completamente estruturado, o Itaú, o Santander, o Citi, X bancos, versus sei lá, essas fintechs, esses bancos pequenos. Então, no caso do Itaú, ele te garante que o risco que você vai ter emprestando dinheiro para essa instituição financeira vai ser muito pequeno. Então, ele geralmente paga uma rentabilidade muito mais baixa do que, sei lá, o C6 Bank, enfim, do que em bancos pequenos, porque o maior risco faz com que a variação do mercado exponha esse banco de uma forma pior e, portanto, ele tem que pagar mais para o investidor, para que o investidor tenha interesse em expor o dinheiro dele dentro dessa instituição pequena. Essa é a lógica. Mas em casos assim muito extremos, né, uma fintech quebrar, tem algo que você possa, por exemplo, fazer para se precaver, acompanhar algo? Vocês falam sobre isso? Isso é um tema mais específico. A gente não tinha que estudar isso na Finance, porque é um estudo meio... Dá um risco da empresa de crédito que ela oferece. Mas eu estudei meio que sua parte. O que a Fê comentou sobre o fundo garantidor de crédito é uma possibilidade muito viável, porque, cara, querendo ou não, a gente tem 250 mil na conta para estar exposto no CDB. Geralmente, quando você está, sei lá, num banco pequeno e ele, sei lá, ele vai e quebra, o fundo garantidor de crédito te estorna esses 250 mil, então sua exposição não é tão ferrada quanto os ativos que não têm o fundo garantidor de crédito. É meio que essa lógica de proteção. Entendi. Obrigada. Agora a gente tem umas perguntas aqui do online. O João Vitor Moraes, ele quer saber se vocês podem falar mais um pouco sobre o mercado do MTNB. Vocês podem entrar em mais detalhes, igual vocês falaram dos outros produtos. Próxima questão. O título MTB é um título pré-fixado semestral. Como é que ele funciona? Ele tem a rentabilidade dele pré-fixada, como todos os outros pré-fixados. A diferença é que, conforme o tempo, de semestre em semestre, ele paga uma parte do que ele te rendeu. Então, por exemplo, eu investi R$1.000 hoje no pré-fixado. E quando acabar o semestre do título, ele vai me pagar
o que ele rendeu. Eu posso tanto pegar esse dinheiro que ele me rendeu e aplicar de novo, porque eu não vou usar e eu vou deixar rendendo, ou eu posso pegar esse dinheiro que ele já me pagou e usar para outra coisa. A diferença de um título semestral para um pré-fixado que não é um semestral vai acabar sendo a rentabilidade que ele vai te dar no final, caso você pegue o que ele te pagou e não reinvista. Tipo, eles vão estar rendendo a mesma coisa, se for a mesma porcentagem. Só que se ele te pagar e você não reinvestir, a partir dali o seu rendimento comparado ao outro acaba sendo menor. Beleza. O Raimundo mandou aqui no chat que ele estava no YouTube procurando conteúdo de educação financeira para passar para os alunos dele e achou o vídeo de vocês. Aí ele agradeceu aqui. Fala pro Raimundo seguir a gente no Insta, mandar uma mensagem lá. Beleza. Não, sério, pode dar uma palestra de educação financeira lá e aqui agrega bastante pessoa. Boa. Aí a última pergunta aqui é da Eduarda Gomes. Ela quer saber qual é o valor mínimo para investir. Uma pergunta geral, se quiserem falar um pouco. Manda aí, Tchelo, eu não conheço o Eduardo Gomes. Então você quer investir, né? Mas, tem ação de empresa que custa o quê? R$1, R$2? A 8, custa 40. Assim. Então você consegue se expor ao mercado com muito pouco hoje em dia. Não digo que é a maneira mais segura, mas é uma maneira que você consegue começar a sentir oscilação no seu patrimônio, né? Porque não é todo mundo que vai conseguir pegar 100% do patrimônio e colocar na renda variável, por exemplo. De um dia para o outro você perde 5% de tudo que você arrecadou na sua vida. É uma coisa difícil, né? Então, ir se expondo aos poucos. Sim. Na renda fixa, o Tesouro Direto é R$30, né? E aí, em renda variável, você consegue ação por R$1, R$2. Então, acho que com muito pouco você consegue e acho que esse é o esquema. Você se expondo aos poucos para você conseguir sentir aos poucos também a variação do seu patrimônio. E aí você vai conseguir sentir cada vez mais certeza no seu perfil de investidor, né? Acho que é isso. Também. Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado pela presença de todos. Sempre gostaria de agradecer a apresentação, acho que é sempre muito útil, né, num país como o Brasil, que a gente ainda não tem uma cultura de poupança, né, de tratar de investimentos assim, de forma mais disseminada. É sempre muito importante a gente ter essas discussões. Acho que é sempre bom ter esses espaços para a gente aprender um pouco mais. Eu gostaria de agradecer em nome do CAS aos apresentadores, ao FBC Finance como um todo. Seja um ótimo dia.